verei Jesus.
Vamos ficar de joelho como oração com Jesus? Querido Deus, louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, por estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo pão do Pai de cada mesa. Senhor, o Senhor possa, Pai querido amado, nos trazer, Pai querido amado, sempre dentro do nosso coração, essa esperança, Pai, que é seguir, fazer a tua vontade, servir. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, abençoar o culto de hoje, abençoa, Pai, a todos que estão aqui, aqueles que estão aqui e aqueles que não puderem estar aqui. Também te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar o dízimo e a oferta. Toma todos em tuas mãos, é o que eu peço, te agradeço desde já, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós agora estaremos louvando um louvor especial, em nome de Jesus. Amém?
Eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas entendem o chamado de Deus, entendem que Deus tem um projeto grandioso para a nossa vida através de cada mensagem, seja a mensagem cantada, seja aquela que nós pregamos, seja aquele abraço, aquele aperto de mão. Em tudo há uma mensagem muito especial que Jesus tem para cada um de nós. E nessa noite não é diferente, nós temos a certeza que o Espírito do Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós, durante essa semana, lançamos um desafio pelas redes sociais, né? O nosso desafio era para qual dos nossos irmãos iria trazer a edição mais antiga do livro O Grande Conflito. E o que aconteceu? A nossa irmã Dalvane, ela trouxe a edição número 25, datada de 1980. Eu acho que a edição dela venceu até a da minha mãe, que a da minha mãe é de 1992, a dela é de 1980, coincidentemente o ano em que nasci. Então, acho que nesse momento não temos uma edição mais antiga. Dalvane ganhou uma caixa de bombom, ela vai receber comigo na quarta-feira, mas o desafio está lançado. Vocês ainda terão outra oportunidade. Você pode ir em casa ver com seus amigos Isaías, aquela galera da comportagem tem. Eu sei de alguém aqui na igreja que tem uma edição de 62. Esse colo. O que estava comigo de hoje lá atrás é da irmã Dalvane de 1980. Tem uma edição de 62 e eu sei que ela existe e ela é uma edição para lá de concorrida. Mas você pode ainda tentar. Quem sabe você tem uma de 78, uma de 75. É só você verificar na sua casa e com certeza você verá. Mas eu quero te desafiar mais do que isso. Leia essa edição. A irmã Dalvane virou para mim e falou assim: viu, essa edição aqui tem os 10 mandamentos, né? E além dos 10 mandamentos tem do lado o paralelismo entre os 10 mandamentos que apresentam aqui com outras edições. E eu fico muito feliz quando nossos irmãos dão detalhe do livro que ele tem, porque é sinal de que você leu e compreendeu o que estava ali. Mas nessa noite nós continuaremos com o nosso tema, o grande conflito. Estamos indo para a terceira noite, Isaías, de 9. Se você perdeu a primeira, foi a introdução. Você perdeu a segunda, nós falamos do primeiro tema, da destruição deste mundo. E hoje nós iremos falar um pouco da escuridão. Iremos falar um pouco do período em que passamos por algumas lutas e alguns desafios. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses. No seu capítulo 2. E a nossa leitura se concentrará no versículo 3, 4 e 7, que estará em tela. Pode passar, ele vai estar em tela também, mas você com a sua Bíblia, confira junto comigo, até porque a letra está pequenininha. E lá nos diz assim, todos acharam? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4 e depois iremos ao versículo 7. Assim como você está, você achou, não achou ainda, segura um pouquinho e vamos pedir a ajuda do Espírito Santo neste momento para esse estudo. Fechamos nossos olhos. Santo e amantíssimo Deus, Pai Criador e mantenedor de todas as coisas, Tu sabes, Pai, que desafio tem sido estar estudando esse tema. Imagino, Senhor, que os Teus santos anjos têm sido ao derredor de cada um de nós como um escudo protetor no meio das lutas. Porque bem sei que o inimigo não tem interesse algum que nós venhamos estudar a Tua palavra,
quanto mais um tema tão precioso como é esse do tema dos últimos dias deste mundo. Também sei, ó Pai, que muitas das vezes nós temos sido negligentes no estudo do Espírito de Profecias e outros temas que o Senhor tem nos dado. Mas nessa noite, abra a nossa mente, aguça a nossa vontade de estudar e de querer compreender mais sobre este assunto. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4 e 7, nos diz assim, versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 7: como efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Que versículo, né? Esse vai ser o versículo que nós iremos dedicar um tempo para o estudo dessa noite. Ele faz parte das escritos que nós encontramos num grande conflito. Ele faz parte do capítulo 25, 26, 27 e 29 do livro Grande Conflito, nas suas edições anteriores a essa que você recebeu como presente. Se você está trabalhando com a edição que você recebeu como presente, ele está ali no capítulo 3, ou seja, no capítulo 2, né? Logo após a introdução, capítulo 1, capítulo 2, a escuridão. Ele vai estar falando um pouco sobre esse assunto. E o que esse assunto tem de especial? Bom, a gente quando vai estudar um sermão, a gente pesquisa muito, a gente vai buscando informação, a gente recebe um material também, às vezes, já pré-orientado para que a gente possa ter noção do tema. E quando eu estava estudando um pouco sobre esse tema, eu fui a uma fonte que eu gosto muito de ouvir algumas explicações que ele traz algumas explicações que nos ajudam a compreender um pouco mais as coisas. E é o professor Rodrigo Silva. E se você colocar na internet, tem vários pontos, vários temas do pastor e professor Rodrigo Silva. Só que eu separei um trecho em que ele está com o Rafael. Vou pedir para que coloque em tela para mim, por gentileza. Ele está conversando em um podcast, é esse que é o termo certo? Com o Rafael, deixa eu pegar o nome, Rafael Bittencourt. Eles estavam numa conversa sobre este tema. Que tema? O tema sobre o homem, ou seja, o homem da apostasia, ou quando que isso vai acontecer. E é interessante que esse tema eu seccionei ele a partir do tempo 4 até o tempo 12, não que o que tivesse antes não era interessante, mas é porque é a introdução, é a apresentação, e ele vai começar falando alguns pontos, mas depois eu posso divulgar para você, para que você possa ver em casa. Mas para a mensagem dessa noite, para a introdução da mensagem dessa noite, eu vou usar do momento 4 até o momento 12.16, eu vou pedir para que os meninos coloquem. Até quando você tivesse uma imagem, eu não preparei isso antes. Não, tá de boa. Mas é bom que o bate-papo ele vai ficando até mais assim, interativo. Até gostaria que o pessoal se manifestasse, se está claro para eles aqui o que eu estou descrevendo. Você tem no lado moeda o rosto do imperador, né, com a inscrição, né, César, Vespasianos, Augusto, etc. E do outro lado você tem uma mulher sentada sobre 7 colinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colinas. E o nome dela está embaixo do coma. Então, eu, Rodrigo, não, por favor, Rafael, não quero desmerecer ninguém da interpretação diferente da minha, nem ser dono da verdade. Eu estou dando como eu interpreto.
Então, para mim, eu não gosto muito de enfeitar o pavão, eu deixo a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Por quê? Se eu começar a procurar na história personagens candidatos a Cristo, eu vou ter um monte aí. Hitler, um bom candidato, qualquer um que nós tratamos falou, até ouvi uma vez o Machado, do Caruso, ele botava um camarada no dátido assim, e ele falou assim, com uma placa escrito assim, o fim está chegando, Saddam Hussein é o anticristo. Aí o colega falou assim, mas semana passada você falou que era o Ronald Reagan. Eu falei que eu trabalho com a versão atualizada. Então, quer dizer, cada hora tem um anticristo, né? E aí o pessoal começa a fazer conta de nomes aí, qualquer nome dá 666. Até a falaram que ela é um anticristo, outros falam que é o Macron, lá da Jaragoza, né? Eu vou abrir a Bíblia. Então, respondendo a sua pergunta, por esses versos que eu mencionei de Paulo e João nas epístolas do Apocalipse, eles já devem a identidade do anticristo. O anticristo é Roma. É Roma. Agora, vou complementar a pergunta. Mas era Roma, mas de uma maneira diferente, porque João fala bem claro em Apocalipse 17. A mulher que viste sobre a qual e assenta sobre a besta é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E em seu tempo a cidade que dominava sobre os reis da terra era Roma. E ele fala, é a mulher que se assenta sobre 7 colinas. Então eles já estavam dando a identidade do anticristo. Não pode ser alguma coisa separada de Roma. Além disso, eu observo uma coisa curiosa. Paulo, quando vai falar do anticristo, e João no Apocalipse também dá essa menção, Paulo usa uma palavra-chave, a palavra apostasia. Paulo fala, porque isto, ou seja, a volta do Senhor, não se dará se primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra apostasia, em grego, apostasia é uma palavra grega, significa separação, ruptura, quebra de aliança, quebra de acordo, divórcio. Que divórcio é esse que Paulo está falando? Só pode ser um divórcio entre a igreja de Cristo e o próprio Cristo. Porque não faz sentido tem primeiro a grande apostasia. Que apostasia? Essa palavra apostasia é uma palavra clara que a gente até hoje usa na igreja. A gente fala o seguinte, nós dá um apostador para se reunir um irmão desviado. Então, o anticristo tem alguma coisa a ver com o apartar-se da verdade. A partir disso, eu já começo a construir que o anticristo tem que ser alguma coisa relacionada a Roma e uma apostasia em relação à verdade. Eu já descarto um monte de gente aqui. Já descarto o anticristo como sendo um muçulmano, já descarto o anticristo como sendo um ateu, porque não tem como um solteiro adulterar. Quem pode adulterar é um casado. Ok? Tá certo? Não tem como uma pessoa que nunca nasceu morrer. Para morrer, você tem que ter vivido. Para adulterar, você tem que ter casado. Ou seja, qualquer apóstata um dia tem que ter sido fiel. Você entendeu? Não existe ateu desviado. Existe crente desviado. Ok. O anticristo tem todas as características de alguém desviado. A prova maior disso, e eu deixo aqui com o Apocalipse, é que no capítulo 12, João vê o povo de Deus, como muitas vezes foi mostrado no Antigo Testamento, representado por uma mulher vestida de branco, que tinha 12 estrelas na cabeça, uma coroa, e ela estava pelo dragão. Como o dragão não conseguiu atacar nem a mulher, nem o filho da mulher, Apocalipse 12, o dragão para em pé na areia do mar e faz subir da areia do mar uma besta. A besta tem poder, tem autoridade para atacar a mulher. Por que ela tem autoridade? Porque o dragão não podia alcançar a mulher durante os 42 meses que ela estaria no deserto, da 3 anos e meio. Mas a besta, Apocalipse 13, tinha autoridade para agir durante os 42 meses. Aí você vê uma cena congelada. A besta agora é enviada pelo dragão, que dá o poder para ir contra a mulher, atrás da mulher no deserto. E a cena do Apocalipse congela aí. A gente não sabe o que aconteceu. A gente só sabe que a mulher fugiu para o deserto, o dragão manda a besta atrás e a gente não sabe o que aconteceu. Até que você vai ao capítulo 17 e você vê que cena. João é levado ao deserto, pela primeira vez desde o capítulo 13. E quando ele chega no deserto, ele vê a mesma besta do capítulo 13, e vê uma mulher montada na besta. E curioso que essa mulher que João viu, para mim só pode ser a mulher do capítulo 12. Por isso que a Bíblia fala que João, quando ele fala assim, quando a vi, a mulher
mulher que estava na besta, admirei com grande espanto. O que ele admirou com grande espanto? Ele viu a batalha de Miguel no céu contra o dragão. Ele viu o diabo lançado do céu. Ele viu Cristo no seu santuário. Ele viu o trono de Deus. E só agora que ele se admira com grande espanto? Por quê? Obviamente porque ele viu algo que ele jamais imaginaria. O povo de Deus se aliando com o inimigo. E como é que isso se cumpriu na história? A partir do momento que o cristianismo, no quarto século, se junta com Roma, o romano, ele começa agora a dar um acento que o cristianismo não tinha. Começa a perseguir, você tem a Inquisição, você tem a Idade Média, o cristianismo foi fazer, etc. E Roma já existia nos tempos de Paulo. Por isso que Paulo falou o seguinte: já existe o anticristo, ele só está esperando aquele que o impede. O que impedia? Os imperadores. Quando os imperadores saem de cena e um líder cristão domina o cristianismo, aquilo que impedia dele se assentar no trono de Deus, sentando como se fosse o único Deus, aconteceu. Tá certo? Agora, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o mundo caminhando de novo para a unificação e Roma está de novo tomando a frente. Roma está tomando a frente. Quem quer unificar todos os cristãos não é a Igreja Batista. Quem está promovendo os concílios ecumênicos, quem está conseguindo... O parlamento da religião, o concílio, Exatamente. Quem está conseguindo conversar ao mesmo tempo com os judeus, muçulmanos, anglicanos e luteranos, não são os adventistas, nem os assembleianos. Exato. É Roma. Indo nos cidades lá no Iraque, né? Exatamente. Se encontrando com uma irmã que ninguém nunca se encontrou, nenhum pontífice. Exatamente, é Roma. Então, eu estou esperando alguma coisa que venha dali. E quero dizer a todos que a minha interpretação não é adventista. Como não? Eu quero dizer que essa interpretação existiu muito antes de nascer o primeiro adventista. Assim pensavam Lutero, Calvino, Zwinglio, os irmãos Morávios. Toda essa ideia de transportar a figura do anticristo de Roma para outro personagem são ideias modernas que nasceram quando um padre chamado Paulo, muito bom. Eu acho que eu não poderia fazer uma introdução melhor. E eu tive cuidado de deixar seguir bem. Por quê? Porque ele introduziu para nós o primeiro aspecto do que nós já lemos ali, que não deixe que ninguém nos engane de modo algum. Antes viria a apostasia. E ele diz, ali a gente está lendo um versículo bíblico, irmãos. A gente não está lendo o que está escrito em Ellen White, está lendo o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no seu versículo 3 e 4, onde diz que antes do fim viria a grande apostasia, e essa apostasia se daria, olha só como que diz, versículo 3 diz assim, ninguém de modo algum vos engane, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Bom, como o pastor Rodrigo Silva já colocou claramente aí, para haver uma apostasia, tem que haver primeiro uma fé genuína. E nós entendemos que a fé genuína, ela era oriunda dos apóstolos, correto? Nós entendemos que a fé genuína foi aquela que Jesus ensinou para os seus apóstolos, ensinou para os seus discípulos, para pregar para as pessoas. Pode passar, por favor? Então vamos entender quando que aconteceu isso. Para nós entendermos o que aconteceu, o nosso estudo ele nos diz que, pouco a pouco, com a morte dos discípulos, começou a acontecer alguns problemas. Enquanto os discípulos ainda eram vivos, o que acontecia? As pessoas, quando tinha dúvida de alguma coisa, elas procuravam quem? Vamos procurar os discípulos. E na Bíblia a gente tem alguns casos desses que nos ajudam a entender. Por exemplo, houve uma ocasião em que havia dúvida sobre o que era certo de se alimentar ou não. E aí eles chamaram a quem para esclarecer aquilo na cidade? Paulo, o que você tem a dizer sobre isso? Lembra-se dessa passagem? Em outro momento, houve outros momentos que tiveram dúvidas em que as pessoas chamavam os apóstolos. Mas agora, com o tempo, os apóstolos foram morrendo, que é natural acontecer com as pessoas.
E pouco a pouco, com o passar dos anos, como todas as histórias, toda a cultura, o que acontece? Se eu contar uma história hoje, e daqui a 10 anos alguém for contar a história vai ser a mesma? Ela vai ter um problema, não vai? Ou ela vai ter um ponto que alguém escolheu, ou um ponto que você acrescentou, ou alguém vai distorcer a minha palavra, tentando até colocar numa linguagem mais clara para os nossos dias. O que aconteceu? Pouco a pouco, com a presença do inimigo e ele tentando destruir o povo de Deus, ele foi distorcendo aquela verdade, foi transformando aquela verdade, pouco a pouco, ele foi distorcendo. Só que o grande clímax disso aconteceu quando? Vamos lá, pode passar. Vamos lá. Um homem contrário à lei de Deus. Pode passar. Até aí tá bom? Depois da morte dos apóstolos, já fiz esse comentário, pode seguir, vamos para o próximo. O que aconteceu? O livro de Daniel, e eu vou convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês, no livro de Daniel, pode passar por favor, Daniel, capítulo 7, versículo 25, abre a tua Bíblia lá, Daniel 7, capítulo 25, deixa marcado o texto de licença e nós iremos voltar para esse versículo. Daniel, capítulo 7, versículo 25, ele nos diz assim, esse é um livro também profético, ele nos diz assim, e proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar o tempo e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. O livro de Apocalipse, junto com Paulo faz referência a ele, diz que haveria um tempo em que surgiria alguém que iria cuidar de fazer 2 coisas. Ele ia cuidar de mudar o tempo e a lei. E é interessante, irmãos, que às vezes a gente fala assim, mas isso não tem. Você está falando aí, você está falando de uma conta profética que alguns teólogos adventistas, outros teólogos se calçam falando que pela contagem bíblica, porque pegou o número de dias que tem número e chegou que cada dia representava um ano, chegou a essa conta. Bom, você poderia ficar discutindo, a gente poderia ficar discutindo isso horas e horas, fazendo leitura bíblica, indo e vindo, mas se houvesse registro histórico, mudaria o teu conceito se você imaginasse que a história registrasse alguns desses feitos? Então vamos ver se há algum registro histórico. Vamos lá. O uso de elementos internos de informações bíblicas e de elementos externos da historiografia, o poder que herdou o Império Romano e se tornou autoridade, porém com credencial religiosa, foi qual? Você sabe historicamente qual foi esse reino? Vamos entender então um pouco de história. Roma era um império muito poderoso e durante muito tempo Roma dominou universalmente, só que ela foi perdendo a força. Alguns reis foram se levantando, outros reis de outros lugares foram se levantando e falando, não, nada de Roma mandar sobre a gente. E Roma foi perdendo o seu poder. E com o passar do tempo, aconteceu algo interessante. Surgiu uma pessoa do clero, que quer dizer religioso, que era até então representante dos apóstolos, já vinha sendo distorcido algumas coisas. Isaías está olhando para mim bem assustado, né, Isaías? Fiquei com medo agora. Mas ele já vinha distorcendo um pouco as coisas. E essa pessoa, ele começou a pensar assim, é legal a gente linkar uma coisa com outra. E um rei se auto-intitulou Papa. E ele falou assim, toda autoridade tem que ser dada à autoridade religiosa. Nada mais de rei. Quem domina sobre nós é o poder de Deus. E o que aconteceu? Passa para mim, por favor. Surgiu então um período onde nós tínhamos os papas tendo o seu poder.
a grande apostasia. Vamos lá, pode voltar, volta um pouquinho. Esse tema aí eu vou precisar, volta ele um pouquinho. Aí, acho que a gente está com problema na bateria aí. Opa, pronto. A grande apostasia ou afastamento da fé. Pode passar mais um? O que aconteceu? Uma das principais doutrinas romanas, doutrinas de Roma, afirma que Deus tem autoridade suprema. Deu autoridade suprema ao Papa e sobre o bispo e os pastores do mundo inteiro. Mais do que isso, o Papa tem sido chamado de quê? O Senhor Deus, o Papa. E ele declara como que ele é infalível. Irmãos, o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando hoje? O primeiro passo que ele teve, e eu grifei lá em cima, foi uma afirmação que ele disse que quem tinha poder sobre todas as nações? Deus. Ele falou assim, ó, quem manda sobre todas as nações é Deus. Irmão, se você for no livro de Daniel, você vai ver que Nabucodonosor recebeu essa orientação, que quem era o soberano sobre todas as nações? Deus. E quando Roma diz que isso era verdade, ela também estava falando algo que teologicamente está corretíssimo. Porém, ela acrescentou uma frase: e deu autoridade suprema ao Papa sobre os bispos e pastores do mundo inteiro. Começou então com, olha, vamos distribuir esse poder, mas esse poder vai ser religioso, a igreja tem poder supremo. E depois eles falaram assim, não, uma pessoa só tem esse poder supremo. E essa pessoa se chamaria o Papa, um homem infalível. Vamos lá, pode passar. O que aconteceu logo depois disso? Vamos lá. Se nós formos ler na Bíblia, quem solicitou esse poder para ele? Quem disse que tinha esse poder e solicitou esse poder para ele? Se vocês forem lá no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 8, é o versículo da tentação. E sabe quem disse isso diante de Jesus? Lúcifer. Diante de Deus ele disse o seguinte: se tu me adorares e me prestares culto, eu darei a você todo o poder sobre a terra. E Jesus falou para ele assim, ó, só tem uma pessoa que é digna de toda adoração. Só existe uma pessoa que requer e pode ter isso, que é Deus. Mas ninguém tem esse poder, mas ninguém tem essa autoridade. E quem estava falando era o próprio Filho de Deus. Jesus não poderia dizer assim, ó, meu Pai e eu temos esse poder. Mas ele disse, somente Deus tem esse poder. E sabe o que é interessante? Os que reivindicam, os que reverenciam somente a Deus, tem em Lucas, no capítulo 4, a negação de Cristo contra Satanás. Se você disser, eu adoro somente a Deus, irmão, você está seguindo exatamente o que Cristo pediu. Adore somente a Deus. Toda autoridade pertence a Deus. E alguns vão falar assim, mas tem versículos que diz que ele deu autoridade para nós aqui na terra, para evangelizar. Ele não deu autoridade para mim, falar assim, está perdoado os seus pecados. Ele me deu autoridade para falar isso? Ele me deu autoridade para ir e pregar. Ide e pregar isso. Essa autoridade que alguns às vezes falam assim, mas foi dada autoridade, foi dado poder a Pedro, foi para pregar. Vai e prega. Mas ele curou, como prova de que Deus tinha dado a ele poder. Mas ele tinha o poder de salvar, ele tinha o poder de perdoar pecado. O próprio Pedro e João diante de um homem que estava ali a mendigar, ele diz o quê? O que ele tinha, ele deu. Ele falou a salvação? Não, ele não falou a salvação. E às vezes a gente confunde isso e algumas pessoas usam esse texto de maneira errônea para justificar coisas que a Bíblia não diz. Mas vamos lá, passa por favor. Vamos ver se temos algumas doutrinas bíblicas que foram adulteradas com o passar do tema pelo poder papal. Vamos ver alguma. A primeira que nós podemos ver é a adoração a imagens e relíquias.
proibida pelo segundo mandamento. Então vamos lá. A Bíblia diz o quê? Nós podemos adorar a imagens e esculturas? Não. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz: não fará para ti imagens de esculturas, e nem as adorarão. E quando nós fazemos isso, nós estamos seguindo a quem? A Deus que escreveu na Bíblia ou a outra pessoa? Essa é uma das primeiras evidências que nós temos. Mas nós temos outra. A anulação da observância do sábado e a introdução da observância do dia do sol, o domingo. O primeiro dia da semana era dia sagrado, sabe para quem? Olha, então vamos entender. O primeiro dia da semana era sagrado para uma cultura mitraísta. Ou seja, se nós estamos falando que foi adulterado os princípios que os apóstolos seguiam, se nós tivéssemos que observar, nós veríamos Paulo falando o quê, Marquinhos? Paulo adorava a Deus quando? Quando que ele ia no templo para fazer a adoração dele? No sábado, está registrado na Bíblia. Os discípulos, está registrado na Bíblia. Mas quando falamos na observação do domingo, olha o que aparece. A religião adotada pelo imperador Constantino, que inclusive promulgou um decreto no dia 7 de março de 321, tornando-se sagrado o dia do repouso para os sultões do Império Romano. Irmãos, isso daí você não precisa ficar achando que é coisa da minha cabeça, não. Se você for na internet e colocar lá sobre Constantino, ou se você escrever no Story, que foi onde eu fiz essa consulta para falar com vocês, vai aparecer lá essa informação. Não são os adventistas que estão falando, não sou eu que estou falando, está catalogado historicamente essa informação. Então vamos lá, qual é a outra que a gente podemos citar aqui? Vamos lá. Em 1533, o imperador romano promulgou um decreto que em 1538 conferiu ao bispo, 538, conferiu ao bispo romano a prerrogativa de primus inter, ou seja, o cabeça de todas as igrejas. Então vamos lá. Lembra que Rodrigo Silva falou que quem estava puxando de novo para unificar todo mundo sobre um domínio só? Quem é que está puxando essa unificação? Quem está puxando isso? Vocês lembram que o Rodrigo falou? Quem é que está puxando isso? Quem está encabeçando isso? Irmãos, tem coisa que às vezes a gente acha assim, informação que eu estou usando agora contexto histórico, porque depois eu quero que a gente vá à frente. E aí ele segue dizendo que esse poder ele se estendeu de acordo com a prescrição bíblica, ele durou exatamente 1260 anos. Precisamente nessa ocasião, um homem chamado Napoleão Bonaparte, ele estava muito zangado, decidiu que ele ia tomar o império de tudo, e o que ele fez? Ele mandou prender um papa e acabou com esse período. Parece até estranho, né? Mas a história comprova que se eu somar 538 com 1260, vai dar exatamente no ano em que Napoleão Bonaparte manda prender o Papa e acaba com o poder papal universal. Que estranho, mas você poderia falar assim, mas só isso não é o suficiente. Vamos lá, vamos passar por mais alguns, porque o tempo está correndo, a gente vai ter que acelerar um pouquinho. Durante esse período, outras mudanças fundamentais do percurso aconteceram. Vamos ver quais foram essas aí. Outras prerrogativas foram acrescentadas. Vamos lá. Pode passar? Vamos lá.
a gente vai ver que algumas coisas eles começaram exigindo que os fiéis levassem algumas relíquias, foram peregrinações, foram pagos para salvar as pessoas. O tesouro começou a crescer. Pode passar, por favor, o próximo. Ele vai falar sobre as indulgências que vão ser acrescentadas. Promulgou que o Papa não erra. O Papa, ele erra? Não, ele é uma pessoa, no século XIX, promulgou que a Igreja nunca havia errado e jamais erraria. E no Conselho do Primeiro Vaticano disse que é infalível ou infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa não falha, não erra. Tudo que ele disser é verdade, 100% verdade. Mas de onde que sai isso? Vamos lá, pode passar, por favor. E aí, olha só que interessante. Olha de onde que vem a filosofia de que nós temos uma alma imortal. Ela vem do paganismo e é especialmente da filosofia grega, uma das principais, sendo a doutrina da imortalidade. Irmãos, tudo isso que eu estou falando também você pode ver na história. Se você for ver esse período ali, você consegue ver exatamente quando acontece isso. E é interessante que, pode passar, por favor, eu estou deixando algumas coisas em destaque, porque tem coisas que às vezes a gente falando parece assim, é implicância, ou que a gente está falando coisas demais. Pode passar? Pode dar mais uma, por favor. Ali a doutrina do purgatório, a doutrina das indulgências, e a última, pode ir para a última. Tudo isso fez com que o Willi usasse a seguinte frase. Ele disse que o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. E é interessante que a gente vai passar, quando a gente estuda história, fala que teve um período da era mais escura do mundo. E quem dominava esse período, Bíblia? Você lembra? Quando a gente olha para o pessoal que estudou aí pedagogia, então pegou esse período, eu tinha um professor que ele falava para mim assim, quem mais fez mal para o mundo foi a religião. Eu falava para ele, não, isso não. E várias vezes a gente se pegou discutindo sobre esse tema. Mas só que quando a gente lê uma frase como essa, a gente começa a entender. Você sabe por que esse período é chamado da era mais escura da humanidade, irmãos? Porque muitas coisas aconteceram. E tudo isso aconteceu, você sabe por quê? Porque ao invés de nos pegarmos ao assim diz o Senhor, ao invés de nos pegarmos a Escrituras Sagradas e as suas regras, nós começamos a parar de ler, de estudar, de se aprofundar no assim diz o Senhor. E é interessante que João, no capítulo 17, no versículo 17, ele vai dizer algo importante para nosso entendimento da mensagem dessa noite. Ele nos diz assim, João, capítulo 17, versículo 17, ele diz assim, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. João escreve a oração de Jesus dizendo que a verdade estaria na nossa mão. As palavras de Deus seriam a verdade. E se você pegar no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, ele afirma que a Escritura ela é útil para ensinar, para corrigir, para dar entendimento e para tornar perfeito na ministração da palavra de Deus. Ele escreve isso, Paulo escreve isso. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre esse tema, mas um poder maior para fugirmos dos enganos de Satanás
O próprio Jesus deixou escrito, dizendo: santifique-os na verdade, e a tua palavra é verdade. Ele retifica isso inúmeras vezes na Bíblia e pede para que Paulo escreve: olha, escreva, Paulo, porque a minha palavra ela vai ser útil para ensinar, ela vai corrigir, vai levar essas pessoas para perto daquilo que eu tenho planejado para eles. Mas muitas das vezes nós temos negligenciado isso, temos procurado não fazer uso da palavra de Deus. Pode passar, por favor? E sabe, há muita gente sincera e piedosa na confissão do catolicismo romano. Eu não pedi autorização dessa pessoa, ela está me assistindo, e eu não vou citar o nome dela, mas ela sabe que eu estou falando dela. Nós temos um membro aqui da nossa igreja local do Parque Leopoldina, que era uma pessoa que era fiel. E ele é prova desse texto aí, que temos pessoas sinceras na igreja católica. Temos pessoas sinceras espalhadas neste mundo. Pessoas que às vezes o que precisava era se aprofundar um pouquinho mais no estudo da palavra de Deus. E essas pessoas elas vão chegar nesse ponto. Sabe, irmãos? Mas não podemos deixar de expor aquilo que a palavra de Deus ensina quanto o papel do papado no quadro profético apresentado pela própria Bíblia. Nós não podemos deixar passar. Eu não posso deixar de falar uma verdade que às vezes machuca você, que é meu amigo católico, que às vezes o coração sincero e acha assim: Deus está falando mal, essa igreja não sabe falar mal da minha igreja. Não, irmãos, nós não estamos falando mal da tua igreja, nós não estamos falando mal da tua fé, com muito amor no coração. Eu digo que nós estamos falando para você que Deus te ama e que Deus tem um propósito muito especial para a sua e para a minha vida. E quando Ele nos revela uma verdade como essa, quando Ele permite que o decorrer da história deste mundo trouxesse a verdadeira identidade daqueles que seriam o opositor da obra de Deus, é porque Ele me ama e ama você. Sabe, há uma história de pessoas fiéis. E há poucos dias a gente estava na casa da irmã Rosinati. Na terça-feira da semana passada a gente estava na casa da irmã Rosinati. E nós falávamos sobre esses personagens, os Valvins. Conta-se a história de um homem de Leão, da cidade de Leão. Ele descobriu essa verdade e falou o seguinte: eu quero levar essa verdade para outras pessoas. E ele decidiu fazer algo impressionante. Ele pegou todo o patrimônio que ele tinha, tudo que ele tinha, e ele pegou tudo aquilo, tirou um pouco para a sobrevivência dele. Sabe o que ele fez com o restante? Ele comprou de Bíblias. Ele mandou fazer Bíblias. E ele distribuiu essas Bíblias pela cidade de Lyon, por toda a região ao redor. E ele começou a ser perseguido. A história conta que esses homens começaram a ser conhecidos como os Valvins. E se você der um clique no Google e escrever sobre os Valvins, você vai descobrir. Eu vou pedir para que os meninos passem, porque data não é muito meu forte. Pode passar 2, 3, pode passar mais um, ilustração. Pode passar. No ano de 1655, o imperador Carlos Emanuel II, Duque de Savoia, mandou executar milhares de homens, dentre eles homens, mulheres e crianças. Você pode estar se perguntando: mas o que isso tem a ver com a nossa história? O que tem a ver é que no momento mais escuro, lembra que nós dissemos que o império
papal terminou em 1798. E nós estamos falando de 1655. Nós estamos dentro da Era Escura. Deus levantou os valdenses para falar a verdade da palavra de Deus. Nos nossos dias, Ele tem levantado muitos dos nossos irmãos e um povo especial para falar dessa verdade. E se você chegou aqui nesta noite, não foi em vão. É porque Ele quer fazer a diferença na sua vida. Ele quer que você se una a esse povo, conheça mais essa verdade, se aprofunde mais desse conhecimento. Entendeu, Fabíola? Entendeu, João? Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha amiga? Com todo o amor, Ele quer que você e eu nos aprofundemos mais nesse estudo, que venhamos conhecer mais do plano de Deus e deixar que Ele trabalhe na nossa vida. Ele deseja que você se aplique mais à palavra de Deus, busque mais, se alimente mais da verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só existe um jeito de termos luz na nossa vida. Só existe um jeito de conhecermos a verdade: estudando a palavra de Deus. E nessa noite você ponha no teu coração o desejo de conhecer essa verdade. Sabe, irmãos, existe um hino, e eu estou quase elegendo ele para ser o hino que vai continuar conosco durante essa jornada de domingo. É o hino 461. Esse hino ele diz que Cristo tem que voltar logo. Eu gostaria de convidar você, meu amigo, a se colocar de pé. Pode ser que você hoje ainda não conheça esse hino, mas reflita no que ele diz. Medite um pouco no que ele diz, porque ele vai dizer algo importante para o seu e para o meu coração. Está na célula que existe
Jesus, nós queremos ver o Senhor voltar. Queremos ver o Senhor, ó Pai, nos nossos dias ainda, porque não aguentamos mais este mundo. Não aguentamos mais as mazelas, a destruição, a falta de amor. Nós temos visto as profecias se cumprindo, ó Pai. E quão rápido ela tem se cumprido nos últimos dias, ó Pai. Mas que bom, Senhor, que podemos olhar para isso e imaginar que o Senhor já está às portas. Mas agora, Senhor, nos ajude a nos firmarmos na Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a colocar a nossa vida em Tuas mãos, a pesquisarmos mais na Tua Palavra, a dedicarmos mais tempo naquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Quem sabe, ó Pai, sermos como Paulo diz, e queremos ser imitadores do Senhor, queremos ser imitadores de Cristo. Quem sabe, ó Pai, temos a fé que os valdenses tiveram, de colocar a nossa vida em Tuas mãos e anunciar em alto e bom tom tudo que é verdade que o Senhor deseja que seja anunciado. Mas acima de tudo, ó Pai, que sejamos como está escrito no livro de Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, porque guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E possamos ser estes filhos, os santos dos últimos dias, os que perseverarão diante das lutas, diante das aflições, se firmarão na verdade, que é a Tua Palavra, a verdade que o Senhor nos deu para o nosso coração. Tome a Tua igreja em Tuas mãos, leve-nos para casa sob o Teu cuidado, dê-nos uma noite de descanso tranquilo, mas acima de tudo, continue falando ao nosso coração, para que possamos estar aqui no próximo encontro, para Te adorar e engrandecer o Teu santo nome. Nós Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Na próxima semana, ainda tem uma dúvida, porque teremos batismo, né? Então, que você venha, traga visita. Nós iremos ter uma programação muito especial no próximo domingo aqui na igreja. Que Deus esteja abençoando e nos guardando em Cristo Jesus.